Estávamos morando em Ribeirão Preto e a gente sabe o que é despedida, né? E a gente estava indo muito bem lá ministerialmente, éramos copastores no Ministério Mevan Ribeirão Preto, ajudávamos lá com a parte do social e já havíamos recebido uma palavra de Deus, né? Então estávamos trabalhando para o cumprimento da palavra. E a gente sabia que ia ter que deixar aquela cidade. Tínhamos comprado casa. Gente, no mesmo dia, eu sou meio... E a Paty também, a gente é sanguíneo, meio colérico, hemorrágico. No mesmo dia eu comprei um carro e uma casa. Não é todo dia que a gente compra um carro e uma casa. Casa nova, carro semi-novo. Estava indo tudo bem, ganhando bem na empresa, encarregado. Meu horário era um espetáculo. Eu começava a trabalhar às 5:30 da manhã, 11:30 da manhã eu estava indo para casa almoçar. Meio-dia eu estava em casa almoçando, sentadinho, fazendo aquilo que eu amava, que era trabalhar com aviões, que sempre foi meu sonho. Desde jovem, desde os 18, trabalhando com manutenção de aeronaves. Inspetor, era o inspetor qualificado, é o inspetor que inspeciona os inspetores. A casa que nós compramos era uma cidadezinha ao lado de Ribeirão, que era tranquila, aquela cidadezinha que se via antigamente nas novelas, o tempo que dava ainda para ver novela. Cidade do interior, deixava o carro aberto, as crianças no final da tarde, todas as famílias se reuniam para brincar na praça. A Rafa era pequenininha, 3, 4 aninhos, brincava assim, nós ficávamos ali comendo pastel, tomando suco de cana, as famílias conversando no final da tarde. Polícia ali era só para constar que passava assim, mas todo mundo se conhecia. Se você pegasse ali um táxi, não tivesse dinheiro na hora, não, depois você paga. Ia no mercado, não tem troco, não, depois você paga. E Deus disse que era necessário que nós voltássemos para a cidade a qual o Senhor tinha feito uma aliança conosco. Volta para Betel. E o nosso Betel era aqui. E a gente pediu demissão da empresa, vendemos a casa, viemos para cá, passamos lutas brutas e feias, peleias, mas até aqui nos ajudou o Senhor. E tudo que eu posso dizer é que valeu muito a pena, valeu muito a pena. Todas as vidas que nós alcançamos, pessoas que nós tocamos. Só hoje, né, a Paty colocou o áudio da Vânia, a gente chama de Mevânia. E eu disse para a Paty, só pela Vânia já valeu a pena. Só por uma vida. Só por uma vida. Já valeu a pena. Mas são muito mais e certamente... através de vocês, através de cada pessoa que já passou por aqui. E o Ministério Mevan, ele pode ser um hospital, pode ser uma casa onde as pessoas estabelecem moradia, pode ser um pronto-socorro, né? Faz o curativo, manda para outro lugar, mas na maioria das vezes tem sido um aeroporto, onde os irmãos pousam, fazem aquela manutenção, a preventiva, a corretiva e a programada. 3 tipos de manutenção: corretiva, preventiva e a programada. E aí reabastecem, são recarregados e seguem rumo ao propósito. Então nós temos lidado com isso. E eu, apesar assim de sempre ter um temperamento de desafios, eu
amo desafios, eu amo começos, eu amo cavar poços, eu amo quebrar pedras, eu amo. Eu não gosto de coisas muito paradas, né? Mas ao mesmo tempo eu sou bem conservador, no sentido de eu uso o mesmo corte de cabelo há mais de 40 anos, uso o mesmo perfume há não sei quantos anos, o mesmo estilo de roupa desde que eu era adolescente. Só não uso mais o estilo porque mudou muito, não acha roupa para comprar. E aí a gente ganha, usa o que ganhou, daí a gente sai um pouquinho do script. Casado com a mesma esposa, 35 anos, 40 de namoro. Continuamos pregando a mesma palavra que nós pregávamos lá nas invasões da Vila Canarim. Lá na Canarim nós já pregávamos a mesma coisa: arrependimento, salvação. Só que a gente sempre entendia que havia algo mais do que a salvação. Tá, e a gente é salvo, mas e aí, estamos salvos, vamos para o céu, que legal, estamos salvos. Mas tem que ter algo mais, tem que ter algo mais. E um belo dia nós recebemos um DVD emprestado, né? Parece que faz tanto tempo, né? DVD, meu Deus do céu. Se DVD faz tempo, imagina aquelas fitas, né? VHS. Meu Deus do céu. Quem é que sabe o que é um videocassete? E eu cheguei, como eu viajava muito para os Estados Unidos, eu cheguei a conhecer o Videodisc Laser. Videodisc Laser, essa quase ninguém conhece. Um disco do tamanho de um long play, só que era de imagem. Videodisc. E depois, obviamente, o compact disc. Então nós recebemos esse DVD e de repente eu escuto um cara gritando, magro, e eu digo: Patrícia, olha aqui, esse cara aí, ó, olha o que ele está falando. Viu, a gente ficou que nem dois retardados olhando aquele homem pregar. Está aí, ó, viu? Eu te falei que era possível, eu te falei que a igreja que a gente sonha existe. A igreja dos sonhos existe. E ali a nossa vida nunca mais foi a mesma. A gente acabou, dali uns meses, né, Deus estabeleceu pontes. Nós conhecemos Luiz Hermínio, e em seguida ele já liberou uma palavra sobre, aliás, no dia que nós o conhecemos, ele orou conosco e ele disse: eu não os conheço, mas eu sei que vocês são cavadores de poços. E aí foi aquele xalamanaias, a gente caiu, ranho, lágrimas, choro, alegria, tudo misturado, porque a gente sabe que quem cava o poço faz o trabalho pesado, pedras, calor, mas que depois todo mundo bebe da água. Isso é maravilhoso, é um privilégio. E hoje nós entendemos, né, tudo isso que nós recebemos, e o Senhor tem sido maravilhoso. E nós continuamos pregando exatamente a mesma coisa, os mesmos textos, a mesma palavra, e vamos pregar do mesmo jeito até que Ele venha. Até que Ele venha, ou até que o Senhor nos recolha em ditosa velhice, os cabelinhos todos brancos, Senhor, tá? E não vale branquear antes, naturalmente, Senhor, não, porque a vida é um dom de Deus, né? Esse ano completo 60 anos, eu disse para a Paty: vamos fazer uma festa, porque há 3 anos atrás, nessa época, bem nessa época, eu vi a luz no túnel. Meu Deus do céu. Nessa época eu andei de ambulância do pior jeito, lá atrás, deitado, cheio de aparelhos. Mas eu fiz igual a Ezequias: Senhor,
o Senhor sabe que eu sou a coisa mais querida, me dá mais um tempo de vida aí, né? Tá tão bom. Deixa eu pelo menos, né, fazer mais um, casar neta. E glória a Deus, cá estamos nós. E por mais que nós erramos nesse período, né, eu faria tudo de novo, menos os erros, óbvio, mas tudo que o Senhor nos pediu, tudo que nós temos feito, faria tudo de novo, com muito mais alegria, entendendo melhor o propósito. Amém? Glória a Deus. Tudo isso para dizer que eu os amo, que é um privilégio pastorear esta congregação, é um presente de Deus. Amo cada um de vocês. Sentimos, sofremos quando alguém sai. A Rafa era pequenininha, chorava, e ela ainda chora quando sai pessoas. A Rafa, ela sente muito, ela é muito apegada. A gente olha assim o jeito dela, parece muito forte, mas ela sente quando sai alguém, assim, ela sofre, ela é muito apegada às pessoas. E é a vida de pastor, né? A gente tem que ser talhado para isso, preparado para isso. Mais uns dias também a Leia também vai sair. Aí nós vamos também enviar a Leia. A Leia vai se juntar à família, ao filho, à nora e à netinha, né? Então a Leia já está vendendo as suas coisas, relíquias de família, as coisas que têm um valor, né? Aliás, é incalculável, né? O valor, as coisas da mãe, do pai dela, que já estão com Jesus há muito tempo. Mas a vida é assim, né? A gente passa por esses períodos assim, mas vai ter um momento que a gente vai cantar, né? Como valeu a pena permanecer firmes no Senhor, porque o Senhor é bom demais. O que o Evangelho requer de nós? Que palavra requer de nós? Arrependimento, fé, mudança de vida e confiança. A palavra fé significa confiança. É isso que requer arrependimento, mudança de vida, mudança de direção. Nós íamos em direção a um penhasco, a morte, mas o Senhor nos tomou pela mão. O Senhor nos resgatou de um lamaçal de pecados. Sabe aquele tremendal? No original, né, fala tremendal. Quando a gente era criança, a gente ia dar por tudo. E a gente ia pescar, se enfiava. E tem um lugar que tem uma grama. Você olha, é uma grama. Quando você começa a pisar, começa a borbulhar, e aquele cheiro de matéria orgânica decomposta, aquele cheiro de sangue, começa a borbulhar e aí vai afundando. E vai afundando. E aquilo que parecia sólido vai afundando. É o tremendal, o sumidouro, o lamaçal. E o Senhor nos tirou de um lamaçal de pecados. A gente estava só com os olhos de fora. Ele estendeu a mão e Ele nos colocou sobre uma rocha. Ele nos lavou, trocou nossas vestes. Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, muito obrigado, Senhor. Esse cara todo sujo era eu. O Senhor me tomou pela mão. O Senhor me tirou desse lugar de morte, podre. Jesus, obrigado. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado, Jesus. O
arrependimento e a fé é o que nos desperta. E talvez você pense, sim, pastor, mas e a obediência? A obediência, ela é consequência da fé. A obediência, ela não pode ser como que mandamentos, mas sim como gratidão. Porque eu obedeço, porque eu sou grato. Porque eu obedeço, porque eu não quero entristecer o meu Deus. Porque se nós vamos obedecer por nossa justiça própria, nós nos tornamos mais religiosos ainda. Jesus, ele não confrontava as pessoas batendo com mandamentos nelas. Jesus não jogava a Torá contra as pessoas. Olha aqui, a Torá diz isso. Somente com os religiosos ele usava da própria religião. Vocês se baseiam na santidade da Torá? Vocês se baseiam nos atos de justiça de vocês? Vocês se baseiam nos sacrifícios que vocês trazem ao templo? Então, ok. Então, contra os religiosos, sim, Jesus usava a própria palavra, porque Ele é a palavra, Ele é o verbo, Ele é a manifestação da palavra. Mas mesmo assim, para as pessoas humildes, as pessoas simples, Ele constrangia pelo amor. E se no mínimo nós não formos imitadores de Jesus, nós nos tornamos mais um bando de religiosos. É fácil encher lugares vazios, encher cadeiras. Basta dizer o que as pessoas querem ouvir, basta fazer com que elas se sintam bem. E para isso tem coaches que usam motivações, que usam a psicologia para fazer com que as pessoas se apeguem a ouvir aquilo, como que um vício. Elas precisam ouvir aquelas palavras motivacionais para que voltem na outra semana. Então se trabalha com uma iluminação que faz com que o cérebro das pessoas seja motivado. Canções que motivem as pessoas para que elas tenham uma dependência psíquica, emocional e até física. Mas não foi para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para anunciar o reino de Deus. O reino de Deus, ele não é comida, ele não é bebida, ele não é bem-estar. O reino de Deus é paz, é alegria no Espírito. Só que a paz que Jesus se refere não é a paz de uma ausência de problemas, ausência de guerra, não. É a Shalom, que fala de plenitude. Shalom, plenitude. Não há palavras para traduzir o que significa Shalom. Você vai ter lutas? Vai ter guerras? Vai. Mas nada, nem ninguém pode roubar a Shalom de Cristo da sua vida. Nada. Por quê? Porque você sabe quem é. Você sabe que o seu Redentor vive e reina para todo sempre. E você sabe que a pressão vai aumentar, que as perseguições vão aumentar, mas nada vai tirar, nada vai roubar a sua paz, porque o príncipe da paz, ele vai vencer a batalha final, o famoso Armagedon. Quando Jerusalém, a cidade santa, estiver cercada, o Senhor vai intervir com fogo, e o príncipe da paz virá em seu cavalo branco. Aleluia, aleluia. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria, essa é a nossa expectativa. O grande dia,
Só que nós precisamos estar preparados para esse período que antecede, que aproxima. Só que nós não vamos nos mover pela nossa santidade, pelas coisas boas que nós fazemos. Não é assim que funciona. São dias de misericórdia, são dias de nos movermos. Você percebe que as pessoas hoje, elas são muito prontas a protestar contra isso, a favor daquilo. As pessoas protestam. Os mesmos que protestam a favor do meio ambiente são os que mais poluem. Os mesmos que são a favor de tantas causas são os que mais prejudicam. Não se enxergam, não olham para si. São dias que nós, a igreja, precisamos ser bíblicos, porque nós nos posicionamos politicamente, escolhemos em quem votar, escolhemos em quem apoiar, ok. Só que vai chegar um dia que, muito provavelmente, nós sejamos enganados por aqueles que nós julgamos que estão no nosso time. Não, mas eles apoiam, eles são do... Hello? Nós precisamos estar muito conectados à palavra de Deus, para não sermos enganados, porque o inimigo das nossas almas, ele quer principalmente os eleitos de Deus. Muitas heresias sendo pregadas, muitas heresias e mais heresias, que causam coceira nos ouvidos. Uau, como é bom ouvir isso, mas não é bíblico. As coisas bíblicas muitas vezes nos ferem o orgulho, nos ferem a nossa carne. Por quê? Porque o Senhor quer salvar a nossa alma, nosso espírito. A palavra, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela separa a alma do espírito. Muita gente tem pregado não a palavra que corta, que separa a alma e o espírito, juntas e medulas, mas a palavra que adula, que traz carícias. E as pessoas têm sim, a Bíblia diz, coceiras nos ouvidos. Elas querem ouvir palavras que lhe façam sentir bem. O que você prefere? Se sentir bem ou ser salvo? Ainda que a salvação, óbvio, vai nos fazer sentir bem, porém a obediência, a fé, nos leva em lugares de vencermos as lutas, as guerras, entendendo que as maiores lutas, elas são internas. A Bíblia diz que a alma milita contra o espírito. A nossa vontade, ela luta. Os nossos pensamentos, eles enchem a nossa cabeça. Pensamentos que nós muitas vezes não controlamos, vêm, mas, nós não vamos deixar esses pensamentos fazer ninhos na nossa cabeça. O passarinho, ele pode sentar na cabeça, ok, mas não deixa fazer ninho. Pensamento vem. Um olhar, às vezes você... não deixa fazer ninho. Vontades de fazer isso, vontades de fazer aquilo, vontade de dizer, vontade de acontecer, mas nós não nos movemos por nossa vontade, nós nos movemos pela vontade do Pai. Jesus, em determinados momentos do seu ministério, vamos dizer assim, ele foi contra a sua vontade. Ele orou 3 horas orando, ora 1 hora e diz: Pai, afasta de mim esse cálice. E ele volta mais 1 hora: Pai, afasta de mim esse cálice. Mais 1 hora. Os discípulos estavam dormindo, roncando. Ele disse: vem cá, vocês não são capazes de vigiar comigo 1 hora? Eles foram tomados por tristeza, por angústia,
porque eles sentiam no espírito algo terrível que ia acontecer. Mas Jesus diz: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. É isso que nós precisamos, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Só que a palavra perfeita significa algo semelhante a tetelestai, algo que se consuma, algo que tem uma definição, que tem começo, meio e um fim. A gente acha, quando fala perfeita, é o nosso conceito de perfeição. Não, é o conceito de Deus de perfeição. O conceito de Deus de perfeição é que nós obedeçamos até o fim. Que assim como Cristo Jesus obedeceu como um filho, e obedeceu até a morte, e morte de cruz, que assim sejamos nós. Nós não sabemos o que os nossos filhos vão enfrentar. Nós mimamos, nós fazemos a vontade deles. Pai, faz um pix, eu estou com fome. Tá bom, minha filha, está aí. Pai, manda dinheiro pro Uber. Tá bom, minha filha. Eu olho para as crianças, eu olho para minha neta e eu penso: o que eles vão enfrentar? Será que nós estamos preparando eles para enfrentar um sistema do anticristo? Será que nós estamos preparando esta geração? Eu não vou entrar em questões teológicas, porque há muitos pensamentos, muitas linhas, e eu respeito. Mas há aqueles que acham que vão ser arrebatados, e eu gostaria muito, muito de ser arrebatado, porque eu não queria sofrer, eu queria ser. Só que eu particularmente, eu respeito quem crê assim, mas eu creio que nós vamos passar por algumas provas. Tranquilo. E já vou ler um pouquinho de Mateus 24, porque eu amo esse texto, é um dos meus preferidos. Assim como Apocalipse 19, 20, 21, 22. Porque nós precisamos sempre ser confrontados pela realidade da palavra de Deus. Tudo começa em Cristo, no princípio, Bereshit, no princípio, e no final Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, a brilhante estrela da manhã. Ele é tudo, e nós seremos um com Ele, fisicamente, espiritualmente, seremos um com Cristo. Por enquanto estamos ligados a nível espiritual. Muitas vezes nós entendemos o que lemos no intelecto, nós lemos a Bíblia, e os mais jovens, que não tem muito convívio com a Bíblia, diz: pastor, mas eu não entendi. Fica tranquilo, no teu espírito está tudo pronto. O espírito está pronto, no espírito está tudo ali. Mas à medida que nós vamos, por insistência, seja por osmose, mas daqui a pouco por revelação do Espírito Santo, nós vamos entendendo, compreendendo as profundezas da palavra de Deus, e aí nós vamos tendo esses choques de realidade, e aí nós vamos compreendendo as profundezas, a largura. Como se mensurar Deus? Ele é imensurável, Ele é inefável, indizível, não há como. Deus é maravilhoso. Aleluia. Abre comigo Efésios capítulo 2.
2, versículo 1, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entenda, há um espírito que atua nos filhos da desobediência. Há um espírito que atua. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós éramos assim. A maioria de nós era assim. E mesmo quem se criou num lar cristão, que é a minoria, quem se criou num lar cristão aí, desde pequenininho? Ó, tem uma galera. Mas vai que não chegou aquela idade, né? Damares? Chegou aquela idade que muitos aqui se afastaram, seguindo o curso desse século. E às vezes estavam na igreja, não estou julgando, mas às vezes está na igreja ali, pai pega, vamos sim, e aí vai, e aí está que nem o Chaves, sim, não, concorda com a cabeça e discorda com o coração. Só que chega um dia que nós precisamos ter uma experiência genuína, definitiva com Deus, um encontro definitivo, porque muitas vezes nós andamos nas experiências dos nossos pais, ouvindo os testemunhos deles. Não é meu caso, porque os testemunhos dos meus pais eram terríveis, mas eu tive os meus, e glória a Deus que a minha família foram salvos, a minha mãe foi salva, meu pai foi salvo, pela misericórdia de Deus. E Efésios fala no versículo 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É pela graça sois salvos, favor imerecido. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Pela graça somos salvos mediante a fé. Aleluia. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Somos salvos pela graça, por fé, para que nós andemos nas obras de Deus, que Ele já preparou para nós desde o princípio. Então basta nós andarmos nas obras que Deus já preparou. É simples. Andar nas obras. Nós não precisamos criar uma obra para andar. Nós precisamos, como igreja, cooperar uns com os outros naquilo que Deus está construindo, naquilo que Deus está edificando. E hoje há uma carência de pessoas que querem cooperar com as coisas que estão sendo construídas. Todos têm uma tendência a serem protagonistas. Eu vou abrir um ministério para mim, eu vou fazer para mim, é do meu jeito. Não. Muitas coisas, muita gente boa está construindo, então nós cooperamos com aquilo que está sendo feito. E se Deus te chamar, e se há uma palavra, ok.
Mas biblicamente, ninguém começou nada sem um envio, sem uma palavra, sem pessoas que estivessem ali respaldando. Eu não estou falando de cobertura, eu estou falando de uma submissão e uma sujeição mútua. O apóstolo Paulo, teologicamente, era o top de todos. Ninguém tinha argumentos teológicos para vencer Paulo, mas em questões específicas, Paulo consultava o presbitério, eles conversavam entre eles sobre os assuntos, e a partir de uma reunião, um consenso, eles, ok, a partir de hoje é assim, beleza, beleza, ok, se submetiam, se sujeitavam mutuamente. Por quê? Porque somos o corpo de Cristo, onde ninguém é mais do que ninguém. Então precisamos aprender a andar nas obras que o Senhor, desde antemão, desde o princípio, já havia as obras, e agora nós andamos nelas, fazendo a vontade de Deus, cooperando com aquilo que Deus está fazendo, onde o principal nome é o nome de Jesus, não de pessoas, preparando pessoas, enviando pessoas. Esse é o objetivo do corpo de Cristo. Não é uma empresa, não é um clube, mas um exército. Então que nós venhamos entender que não é simplesmente pelas obras que nós praticamos, mas sim por aquilo que nós como corpo construímos nele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém? Meu Deus, eu nem cheguei na palavra ainda da noite. Agora é de verdade, agora é a palavra da noite. Mateus capítulo, aliás, Marcos, tem Mateus, tem Lucas, mas eu quero ler Marcos capítulo 5, versículo 21. Que essa palavra nós pregamos muito ela desde 2013. E foi uma palavra que nós ouvimos, mexeu muito conosco, falou muito conosco. Mateus 5, verso 21. Aliás, Marcos, eu estou com Mateus aberto aqui, mas eu ainda acho que eu vou ler Mateus depois, tá? Não se preocupe, não esquecer do Mateus, deixa o Mateus ali. Aleluia. Glória a Deus. Marcos 5, 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. No original, Yair, que quer dizer o iluminado, aquele que ilumina, aquele que traz clareza. E vendo, perdi aqui. E vendo, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente de que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos:
Vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. E então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem dissera: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Segura um pouquinho. Esses textos, eles parecem que estão fora de ordem. Como assim? A gente estava falando do Jairo, da filha dele. O que essa mulher vem e se intromete no meio do atendimento? Jesus estava atendendo, era o Jairo. E ela vem e não tinha uma fila de atendimento, ela furou a fila. Nós estamos falando de um homem que era líder da sinagoga. Ele era tipo o pastor presidente do ministério. Ele seguia a lei. Ele conhecia muito bem a lei. E ele sabia que toda e qualquer mulher que tivesse o fluxo, fosse nos dias normais, por 7 dias estaria imunda. Onde ela sentasse, ninguém podia sentar. O que ela tocasse era imundo. Ela tocou aqui, ninguém pode, porque se tocar aqui é imundo. Só que essa mulher, ela estava crônica há 12 anos. E agora o pastor presidente daquele ministério percebe que aquele que levaria a cura para sua filha agora não passa de um imundo. Por quê? Porque aquela mulher imunda tocou em Jesus. E agora, como o chefe, o líder, o presidente do ministério daquela sinagoga vai levar um imundo para dentro da casa? Existem algumas leis que para sacerdotes, para pessoas que são específicas, eles não podem ir em cemitérios, não podem ir em diversos lugares. Por quê? Porque não pode se contaminar. Para tocar em morto, somente se for um morto da sua família, pai ou filho. E agora esse homem está diante de uma situação. E agora minha filha morreu. Interessante que na mesma hora que aquela mulher toca em Jesus, ele está junto, ele está do lado de Jesus, ele percebe. As pessoas vêm e dizem: não incomoda o mestre porque a tua filha morreu. Ele pensa: bom, a minha reputação agora já era, eu vou até o final, não importa. Não importa se eu vou perder a posição, se eu vou perder o cargo, agora é tudo ou nada. Ele continuou seguindo Jesus. Ele continuou seguindo Jesus. Verso 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Talvez essa palavra seja especificamente para você. Não temas, crê, confia, acredita, vai dar certo, vai dar certo. Mas se der errado, o errado é o certo. Se der errado, porque era para ser desta forma. A gente acha que é o certo do nosso jeito, e às vezes o que Deus espera é que dê errado. Por quê? Porque até o errado de Deus vai cooperar com algo que Deus tem para nós. Se é de Deus, receba. A gente está sempre pronto para receber a vitória. A vitória. Nem sempre Deus quer que nós vençamos segundo o nosso conceito, porque nós já somos mais que vencedores. Então, se nós estamos às vezes pedindo a vitória, é redundante, porque já somos mais que vencedores. Verso 37, contudo não permitiu que alguém os acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João.
Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço. Os que choravam, os que pranteavam muito. Gente, já estava uma gritaria, uma choradeira. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Estava tudo chorando. Aí Jesus fala, começaram a rir. Eu tive que choro falso era esse. Começaram a rir de Jesus. Kkkk. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. E então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Nós estamos falando de 12 anos de uma igreja, de uma congregação. Nesses 12 anos, nós, guardadas as proporções, ajudamos pessoas maduras, pessoas jovens, pessoas maduras na fé, pessoas novas na fé. A Bíblia sempre faz uma analogia: a mulher e a igreja. E nós estamos falando de dois comportamentos da maioria das pessoas nos nossos dias. Pessoas que estão há muitos anos na igreja, ofertando, ajudando, cooperando, sangrando, mas não desfrutam de um casamento, não desfrutam de uma intimidade com Deus, com Cristo. Essa mulher, 12 anos, ela vendeu as posses, ela deu tudo que tinha, ela não podia ter marido, todo lugar que ela sentava ficava inutilizado. Eu imagino que ela sai fugida de casa, como quem diz, é tudo ou nada. Ela meio que deve ter feito tipo Esther: se perecer, pereci. É o último sprint, as últimas forças. Eu vou atrás daquele homem. Eu ouvi dizer que ele cura, eu vou atrás, custe o que custar. Eu não estou nem aí, eu vou atrás e eu vou encostar nas vestes dele. Talvez na cabeça ela pensasse assim: bom, pelo menos eu não vou contaminar tanto ele. Ele é um homem religioso, então para não contaminar muito ele, eu vou escondida, para que ele não fique brava comigo. Se ele me ver, ele é um mestre, ele é um rabino, ele vai ficar bravo. Eu vou contaminar, vou acabar com o ministério dele. Ele vai ter que ir para casa, se purificar, vai ter que se apresentar ao sacerdote, ele não vai poder fazer mais nada. E ela vai escondida, de medo de que alguém visse ela contaminando um rabino. E ela toca, só que Jesus percebe o poder que sai, que emana dele, e ele para e diz: opa, alguém encostou em mim, mestre, são centenas de pessoas. Não foi qualquer toque, foi o toque de alguém desesperado, foi o toque de alguém apaixonado, alguém que realmente acredita. E a mulher, ela percebe que estava numa situação tipo só ela e Deus, a maioria homens ao redor, e ela se autoacusa, disse: mestre, era eu. E ela contou toda a verdade, e ele diz: filha, vai em paz, fica tranquila, a tua fé, a tua coragem, a tua confiança te salvou. É um tempo que quem tem mais experiência de vida na fé precisa compreender que não é pelo tempo que eu tenho de fé, não é pelo quanto eu contribuo, não é pelo que eu faço, mas é quanto eu consigo tocar nele, é o quanto eu consigo confiar nele, crer nele, a confiança que eu tenho. Não é o que eu faço, não é se eu prego, não é se eu vou no púlpito, não é se eu canto, não é se eu toco um instrumento, não é se eu apareço, não é se eu gravo vídeos, não é se eu tenho seguidores, mas se eu sigo Jesus, se eu obedeço, se eu confio.
minoria vai ter vídeos que vai ser famoso, a minoria vai estar em púlpitos, a minoria vai ter seguidores. E ainda assim, naquele grande dia, muitos dirão: Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu fiz milagres no teu nome, Senhor, eu escrevi livros, eu tinha muitos seguidores, eu tinha muitas visualizações no YouTube, no Instagram, no Face, no TikTok, eu tinha muitos vídeos, Senhor. Aparta-te de mim, eu não te conheço. O que nós queremos? Ouvir dele: vinde benditos de meu Pai, vinde benditos de meu Pai. Eu estou só por isso, eu estou só por essa frase: vinde bendito de meu Pai. Nós não vamos convencer Deus com as nossas obras, nós não vamos convencer com o nosso currículo, com as nossas redes sociais, com quanto pregamos, os nossos esboços, os nossos estudos, mas o quanto nós confiamos nele, o quanto nós obedecemos em amor, sem sermos religiosos, sem sermos legalistas. Chega de legalismo. E por outro lado, uma menina, 12 anos. Primeira coisa que Jesus diz quando ela volta à vida é: dê de comer a ela. Alimentem essa menina, alimentem a igreja, alimentem os jovens. Ah, mas qual a dieta dos jovens? Palavra, o pão vivo que desce do céu. Hoje nós temos nos alegrado. Eu vejo que principalmente, os jovens agora estão lendo a Bíblia. A gente sempre, vamos fazer a leitura em ordem cronológica. E aí eu vejo a movimentação da Edna com as meninas, e as meninas que a Edna cuida agora são de 0 a 100, não tem limite. Estão se alimentando da palavra. Isso é maravilhoso. E os meninos, cadê? Estão lendo a Bíblia também? Não espero menos de vocês. Por quê? Porque são 2 gerações. Uma há 12 anos padecendo, confiando em um sistema que não deu resultado. A outra dentro da casa de um religioso, morrendo de fome. E o Senhor quer salvar tanto uma como outra. São 2 movimentações de igrejas, mas há um modelo ideal de confiança, de fé no Senhor. E agora sim, Mateus 24. Eu já estou sem relógio, então o único relógio que eu vejo lá é aquele lá é 8h15, né? 8h15, aquele relógio lá. Eu amo aquele relógio. A Paty ama mais que eu ainda. Quando nós chegamos em Porto Alegre, os nossos cultos, a gente pregava até às 11 da noite. Era 3 horas de palavra. Quem é que estava naquela época? A Pamela, ali, ó, a Clara, o Rony, a turma lá. A Rafa já, normal, né? A Rafa estava sempre junto. Era 3 horas. E aí eu disse: não, mas é muito, vamos baixar. Daí a gente pregava só 2 horas. Era muita carga, era muita. E a gente tinha que dar um jeito de passar essa. Não podia, não podia reter tudo aquilo. Tinha que liberar. E os que sobreviveram àquele período são poucos, gente. É porque Mevan não é para os fracos. Que é palavra, gente, palavra. Como diz aquele menino, não é calcinha apertadinha, cabelinho na régua, é palavra, 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 palavra. Isso é só para os entendedores, tá, gente? Os demais a gente edita depois essa parte. Meu Deus, cadê o Mateus? Mateus 24.
Verso 1: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achavam-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. E então sereis atribulados, os matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Evangelho do reino. Evangelho do reino. Evangelho do reino, por quê? Porque tem um rei. O rei é Jesus. E reino fala de estarmos reinando com Cristo. O Senhor virá e Ele vai restabelecer todas as coisas. Nós aguardamos novos céus, nova terra. O Evangelho do Reino fala de não apenas o Evangelho de sermos salvos. Eu estou salvo. Não acaba na salvação, começa na salvação. Durante muito tempo a igreja, ela recebia as pessoas: estamos salvos, aleluia. E aí nós trabalhávamos só para os salvos. Opa! De novo. Só que nós precisamos pregar o Evangelho do reino, do rei. Não é salvação, eu estou salvo e, não, lá é os perdidos, nós estamos salvos. Não, se eu estou salvo é com um propósito. Nós lemos em Efésios. Se eu estou salvo, não é para mim estar salvo. Qual o objetivo da salvação? Tocar vidas, tocar pessoas, resgatar os perdidos, aqueles que assim como nós andávamos perdidos nas trevas, no pecado. O Evangelho do Reino fala de algo melhor. Nós não vamos, vamos morrer, vamos para o céu com as asinhas de anjo, vou ficar, é muito mais do que isso. É muito mais. Aquilo que era no Éden, que nós lemos acerca do Éden, agora o pessoal está lendo Gênesis, e aí quando lê acerca do Éden, a gente começa a imaginar como é que era o Éden. Por mais que a gente tente, a gente não consegue, a nossa mente é limitada, mas era maravilhoso. Era maravilhoso. Hoje a gente estava em casa com as gurias ali conversando e falando, de como era Adão e Eva. E aí as meninas, a Rafa, a Júlia, elas são muito engraçadas. E aí de repente uma diz assim: mas não, elas não tinham cheiro de asa, de mau cheiro. Não, era um corpo glorificado, era perfumado. Adão e Eva, eles nem sabiam que estavam nus, eles eram revestidos de glória. Eram corpos glorificados, sem pecado. Eles não se davam nem conta que estavam nus. Por quê? Porque eram revestidos da glória de Deus. Eles eram segundo a imagem e semelhança de Deus.
E de repente, quando eles pecam, automaticamente o revestimento da glória se foi, e eles se deram conta que agora, sem a glória de Deus, estavam nus. Mas não é algo assim, estavam nus e tal, e de repente, não. Eles estavam revestidos segundo a imagem e semelhança de Deus, em um lugar maravilhoso, não havia enfermidade, dores, doenças, era paraíso, gente. Éden, lugar de delícia. E o que Deus tem para nós não é menos do que o Éden, é mais do que o Éden. O que Deus tem para nós é um lugar de delícias, algo maravilhoso, o reino dos céus, o reino vindouro, o reino de Deus. O Rei Jesus tem algo maravilhoso, e Ele espera que nós, desde agora, andemos nesse lugar de reino e sacerdotes. Esta é a vontade de Deus, que nós venhamos desfrutar do reino, não simplesmente esperando morrer. Senhor, está muito difícil, Maranata, vem Jesus. É muito fácil abrir mão de tudo. Que raio de evangelho é esse? O evangelho da fuga. Vem Jesus, me tira daqui. Você vai abandonar o campo de batalha em plena guerra? Não. A guerra está aí, então vamos, nós somos soldados. Não é simplesmente me tira daqui. Não. Vamos combater o bom combate, guardar a fé, permanecer até o fim. Isso é evangelho do reino, não é evangelho de egoísmo. Não, eu estou salvo, os outros que se dane. Não. Evangelho do reino, onde o rei supremo exerce governo, e ele virá e vai reger as nações com cetro de ferro, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados. Aleluia. E a segunda ressurreição vai ser só de quem vai queimar, vai ressuscitar só para morrer eternamente. Mas nós, os vivos, seremos transformados. E os que morrerem em Cristo vão ressuscitar, aleluia, com um corpo glorificado. Aí volta aquilo que era no Éden, um corpo semelhante a Cristo. Você está entendendo? Vale a pena investir, vale a pena se preparar. Sabe, é muito fácil eu ficar prometendo a chave da casa, a chave do carro, a vitória, aleluia. Mas não é. Talvez a casa, o carro vai ser para alguns, outros não vão ter. Talvez alguns vão pagar aluguel o resto da vida. Está amarrado. Não está amarrado não, pode acontecer. Mas não é a casa alugada que vai te tornar alguém que perde a paz, não. A shalom de Deus, a shalom, a paz, nada vai te roubar isso. Não é o dinheiro que vai te levar nesses lugares. Alguns vão ter, outros não. Mas o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Aprenda, desfrute daquilo que você tem nele. Desfrute, entendendo que o reino, ele já está entre nós, ele já está dentro de nós. Alguns dizem, não, eis o reino, eis o reino. Jesus diz, não, 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 o reino está dentro de vós. O Espírito Santo habita em nós. Não tem preço. Amém? Aleluia. E já que eu li o 24, eu vou continuar lendo, verso 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, e então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sob o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo lá, não acredites,
porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Amém? Fique firmado nas Escrituras, fique firmado na palavra, não se deixe enganar, não se deixe enganar. Amém? Glória a Deus. Eu espero que vocês continuem me amando. Eu creio que nós podemos agora adorar um pouco. Afinal de contas, é aniversário, mas era necessário, eu precisava pregar aquilo que a gente sempre prega desde o princípio. 12 anos pregando a mesma mensagem em Porto Alegre, até que o Senhor venha, até que Ele venha. Aleluia. Fique de pé, vamos orar, vamos adorar melhor.